Renato, acho que como no orçamento, e acho que como identificar onde um processo, uma atividade precisa ser aplicar alguma tecnologia, algum investimento em software, enfim, e como calcular o ROI? Quais são as chaves aí dos segredos de identificar a necessidade e de como comprovar que aquele investimento vai ter um retorno sobre ali o que foi empregado nele? Eu acho que é uma excelente pergunta, Ivon. Eu acho que você tem, diversas formas de fazer isso, e eu acho que você calcular o retorno do investimento talvez seja a melhor delas, né. A melhor ferramenta de convencimento, digamos assim, é você mostrar para o seu gestor, mostrar para a diretoria, para os executivos, que aquele investimento ele tem retorno, né. Mas a grande pergunta, né, como fazer isso, né? Se a gente olhar a doutrina financeira, nos ensina que é melhor o ponto de partida para você, analisar qualquer retorno sobre investimento é a informação do quanto custa para financiá-lo, tá. Então é importantíssimo que a empresa tenha aquilo que a gente conhece como WACC, né, é o custo médio ponderado de capital. É muito comum em empresas grandes, empresas com capital aberto, com estrutura de capital, eh eh, que opera em bolsa e tudo mais, você ter esse cálculo do WACC, que é o custo do financiamento, né. Quando você olha os livros contábeis da companhia, do ponto de vista financeiro, todo o passivo da companhia nada mais é do que fonte de financiamento, inclusive o patrimônio líquido, né. O patrimônio líquido é uma fonte de financiamento que vem dos donos e o passivo é uma fonte de financiamento que vem de terceiros, tá. É importantíssimo que seja ponderado, o quanto custa essas fontes de financiamentos, tá. Então, do ponto de vista do passivo, é importante que haja, sim, um controle sobre todos os custos das dívidas, enfim, todos os passivos estejam muito bem calculados, os custos que lá estão, e também para a parte do patrimônio líquido, que é sim uma fonte de financiamento, que seja ponderado aí o custo, como custo, né, o retorno esperado que o sócio, que o dono tem na alocação do capital dele na companhia, tá. Então, quando você pondera esses 2 custos de financiamentos, você chega num custo médio ponderado de capital da companhia, e esse cálculo, esse número, ele é essencial para que você, compare ao retorno do seu investimento e diga se ele vale a pena, tá. Acho que uma vez você tendo uma clareza, assim, eu não tenho uma fórmula muito, definida, assim, a gente até aprende nos livros na faculdade como que se calcula um WACC, mas na realidade das empresas acho que é importante a gente ter a essência, entender o que ele faz, qual é o cálculo dele, para que a gente se aproxime o máximo possível disso, tá. Por que que isso é importante? Você tendo esse cálculo do custo do financiamento, você tendo muito bem definido o fluxo de caixa do investimento, isso também é muito importante. Você precisa ter uma real clareza do fluxo de caixa do seu investimento. E o que que é o fluxo de caixa do seu investimento? Você tem desembolsos para fazer o investimento, então vou fazer um projeto de investimento em tecnologia, eu vou fazer o investimento ali, eu vou contratar, eu vou ter um CAPEX alocado naquele projeto, e eu também tenho um custo, recorrente mensal, infinito, digamos assim, para sempre, de uma mensalidade, de um uso da ferramenta, enfim. Isso classifico como saídas de caixa, e as entradas de caixa precisa ser mensurado todos os ganhos que aquela ferramenta, que aquele investimento vai trazer para a companhia. Então, por exemplo, no caso da Dutex, eu trouxe a Dutex para mim, eu tenho um contrato com a Dutex, no qual eu tenho que fazer desembolsos, isso serve, no meu fluxo de caixa como, o fluxo de saídas do meu investimento, mas eu tenho também um ganho muito expressivo, em economia de tempo. Eu traduzo essa economia de tempo em entradas de caixa, dessa forma eu monto um fluxo de caixa, e eu trago esse fluxo de caixa a valor presente usando o meu custo médio ponderado de capital, que eu comentei no início, tá. Então essa assim, digamos, é a forma mais complexa, digamos, de você, calcular o ROI, mas talvez seja a melhor ferramenta, a ferramenta que mais, traduz, e convence, digamos assim, os executivos, os gestores, a fazer aquele investimento. Mas é importantíssimo que, além disso, o gestor, né, aquela pessoa que está propondo o investimento, propondo a compra de alguma ferramenta ou de alguma tecnologia, ela tenha também, junto com isso, todas as ferramentas para, mostrando que, além da parte financeira, você tem outros ganhos também implícitos na compra e muitas vezes você tem, reduções de risco, exposição fiscal, exposição cambial, enfim. Muitas vezes você faz um investimento para reduzir risco e não necessariamente para ganhar dinheiro, por assim dizer, tá. Então, acho que
essa ferramenta de cálculo fluxo de caixa do investimento, você planejar isso tudo, você ter a real noção do quanto custa o dinheiro, porque no final do dia, se eu vou comprar algo, se eu vou investir algo, eu preciso financiar, eu preciso buscar dinheiro para fazer isso. Então eu preciso ter uma real noção do quanto custa o dinheiro para eu investir naquela tecnologia, tá. Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente costuma fazer aqui, tá.